Olá, alunos! Eu sou a professora Kaline Trindade. Na aula de História de hoje, nós vamos falar sobre a abolição da escravidão no Brasil. Eu sou professora da Rede Pública de Paço do Lumiar. Algumas questões irão nortear a nossa aula. Como se deu o processo de abolição da escravidão? Por que os ingleses eram a favor do fim da escravidão? O que eram os movimentos abolicionistas? Essas questões são questões muito importantes para nós analisarmos durante a nossa aula. Pressões externas. As pressões externas, nós vamos ter como figura principal os ingleses, tá? A Inglaterra. E por que a Inglaterra vai ser a favor do fim da escravidão? A Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar. E a gente sabe que a industrialização, ela tem muito a ver também com a questão do trabalho assalariado. Esse trabalho assalariado, ele acontece porque essa pessoa que trabalha, né, ganha o seu dinheiro, ela vai receber um salário. E esse salário será gasto comprando produtos industrializados. Então, para a Inglaterra, o fim da escravidão não é uma questão social, e sim uma questão econômica. A Inglaterra sempre foi uma grande parceira do Brasil economicamente, né? Então a gente sabe que a Inglaterra sempre esteve ali ao lado do Brasil e sempre trocou muitos acordos econômicos. A Inglaterra ela vai acabar pressionando o Brasil para o fim da escravidão, já que, como já falamos, ela tinha um grande interesse econômico para isso. Os ingleses vão fazer um tratado com o Brasil no ano de 1826, só que esse tratado só vai de fato ocorrer, né? Ele vai de fato ser colocado em prática em 1830, né? E aí esse tratado dizia que o Brasil teria 3 anos para abolir o tráfico de escravos, né? Então a Inglaterra queria pressionar o Brasil para ela pôr fim ao tráfico negreiro. A gente vai já falar um pouco sobre as leis brasileiras em relação ao fim da escravidão, mas antes disso, vamos falar sobre a Lei Bill-Walbden. Essa lei foi feita em 1845, é uma lei inglesa, aonde dizia que os ingleses, eles tratariam qualquer país que fosse encontrado um navio negreiro no mar, esse navio negreiro seria preso, né, como se fosse um navio pirata, e eles seriam julgados de acordo com as leis inglesas. Então isso servia para todo mundo, não só para o Brasil. E isso foi um problema, né, muito grande para o Brasil, já que o Brasil ainda não tinha colocado fim ao tráfico de escravos. Então, muitos brasileiros ainda navegavam fazendo esse processo do tráfico negreiro. Nós temos aqui uma imagem que eu queria que a gente analisasse. Essa imagem é uma imagem do navio negreiro, tá? E aí a gente consegue perceber que aqui nós temos alguns homens brancos, e esses homens estão jogando pessoas escravizadas ao mar. E por que que isso ocorre? Lembra da lei inglesa que eu acabei de falar? Pois é, essa lei, ela vai dizer, né, como eu já falei, que todos os navios que forem pegos fazendo o tráfico de escravos serão presos. E o que que acontecia? Quando esses traficantes olhavam a bandeira da marinha inglesa, eles imediatamente tentavam ali esconder as pessoas escravizadas. E aí o que que eles vão fazer? Muitas vezes eles jogavam essas pessoas ao mar, como a gente consegue observar aqui. Então as pessoas estão sendo jogadas ao mar para que esses traficantes não sejam presos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as leis brasileiras para o fim da escravidão. O Brasil vai fazer algumas leis e essas leis vão ganhar uma frase muito emblemática que é lei para inglês ver. E por que isso vai acontecer? Muitas dessas leis, elas não vão ser de fato respeitadas ou efetivadas no Brasil. Então, por isso, muitos acabam chamando elas de leis para inglês ver, porque eram apenas leis para deixar a Inglaterra mais tranquila, achando que o Brasil já estava ali entrando no processo de abolição da escravidão. A primeira lei que nós vamos falar é a Lei Feijó. É uma lei de 1831. Essa lei dizia que estava proibido, a partir daquela data, a entrada de pessoas escravizadas no Brasil, ok? Só que essa lei, ela não ocorreu de fato. O que que vai acontecer? Essa lei é feita, porém não há uma fiscalização. Então, ela foi a primeira lei, né, na realidade,
a receber esse nome de lei para inglês ver, porque ela não foi fiscalizada e as pessoas escravizadas continuaram entrando no Brasil. No ano de 1850, o Brasil vai fazer a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei colocava fim ao tráfico negreiro. Então, estava, a partir daquela data, proibido o tráfico entre o continente africano e o Brasil. Só que tem uma grande questão em relação a essa lei. De fato, né, vai ter uma diminuição da entrada de pessoas escravizadas aqui no Brasil, porém, vai ter um aumento muito grande do que a gente vai chamar de tráfico interprovincial, ou seja, as províncias, que hoje a gente chama de estado, na época eram províncias, essas províncias elas vão acabar fazendo esse tráfico dentro do próprio país. A Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre ela é uma lei de 1871 e é uma lei muito problemática. Por quê? Essa lei dizia que todas as crianças nascidas a partir daquele ano seriam consideradas livres, porém, até os 8 anos de idade, eles ficariam sob a tutela do senhor de escravo. Até porque a gente tem que entender que os pais dessa criança ainda eram pessoas escravizadas. Então, logo, elas teriam que ficar sob a tutela de seus pais de toda forma. Porém, essa lei ainda dizia o seguinte: quando chegasse os 8 anos de idade, o senhor poderia escolher se ele liberaria a criança ou se ele ficaria com ela sob sua tutela até os 21 anos de idade. Essa lei foi uma lei extremamente problemática, porque a gente sabe que a maioria dos senhores vai optar por continuar com essa pessoa escravizada até ela completar os 21 anos, né? Isso não vai ocorrer, lógico, porque a abolição da escravidão vem em 1888, mas a ideia era essa. Bom, Lei do Sexagenário. Em 1885, o Brasil vai fazer a Lei do Sexagenário. A Lei do Sexagenário dizia que todas as pessoas escravizadas que tivessem mais de 60 anos de idade, elas seriam consideradas livres, mas com um porém. Elas teriam que trabalhar mais 5 anos para indenizar o senhor de escravo. E depois disso, aí sim elas poderiam ser livres. Porém, a gente tem que entender que a maioria das pessoas não chegava a 60 anos ou mais. E os que chegavam, para onde iriam? Como trabalhariam? Se a gente está falando de uma sociedade escrava e extremamente racista, então é muito complicado a inserção dessas pessoas dentro da sociedade. Outra questão também é a falta de certidão de nascimento para comprovar a idade. E a última lei é a Lei Áurea, de 1888. Essa lei foi assinada pela princesa Isabel, como nós já sabemos, em 1888. Só que a gente tem que entender que a princesa Isabel não estava pensando nas questões sociais do Brasil, ou ela não deu essa dádiva para as pessoas negras. Na realidade, a gente sabe que a princesa Isabel assinou essa lei por questões tanto externas, por exemplo, a gente já falou das pressões da Inglaterra, e por questões internas que nós vamos falar agora. Essas pressões internas, primeira coisa que eu queria pontuar com vocês. Sempre houve resistência à escravidão no Brasil. Todas as pessoas que foram escravizadas sempre lutaram pelo fim da escravidão. Como eles lutavam? Eles construíam quilombos, eles lutavam capoeira, que é uma forma de resistência. Eles continuavam cultuando as suas religiões, que também é uma forma de resistência. E outras inúmeras formas de resistências que as pessoas escravizadas faziam, né, para lutar contra aquele regime escravo, que era extremamente penoso para eles. Só que aqui nós vamos pontuar o movimento abolicionista. Esse movimento abolicionista, ele é feito, né, por negros e mestiços livres, mas alguns escravos irão também participar desse movimento mais para frente. Ele se inicia no ano de 1868. Aqui eu vou usar um recorte temporal da historiadora Ângela Alonso, onde no seu livro Flores, Votos e Balas, ela vai dividir o movimento abolicionista em 3 fases. A fase das flores. A fase das flores seria um momento onde esses revolucionários, eles estavam fazendo panfletagens, eles estavam fazendo anúncios em jornais, eles estavam fazendo comícios, tentando convencer a população de que a abolição da escravidão era a melhor forma.
Porém, isso não foi o suficiente. E aí damos início à segunda fase, a fase do voto. A fase do voto vai ser uma aliança entre o movimento abolicionista e os políticos da época. O que vai acontecer aqui? Vai existir um político que a gente vai chamar de Manuel Dantas, tá? Esse Manuel Dantas, ele é um político que está aliado ao movimento abolicionista e ele vai tentar escrever um projeto de lei, onde nesse projeto de lei ele vai tentar propor, né, para que os ex-escravos recebam um salário mínimo, né? E isso é muito interessante e era uma pauta do movimento abolicionista. Porém, essa lei não vai entrar em vigor, tá? Outra questão importante, nessa fase do voto, o movimento abolicionista vai se aliar a alguns políticos, tá? E vai apoiar eles nas eleições. Porém, esses políticos irão perder as eleições parlamentaristas, claro. E aí, o que vai acontecer? Depois disso, quem vai entrar no poder são políticos conservadores, tá? E esses políticos eram totalmente contrários à abolição da escravidão. E aí, a gente vai entrar na terceira fase, que ela vai chamar de fase da bala. O que seria essa fase da bala? É uma fase que a gente vai dizer que é uma fase mais radical do movimento, ou seja, nessa fase vai se priorizar a desobediência civil e a fuga, tá? E para falar um pouco melhor dessa fase bala, eu trouxe aqui um vídeo para vocês, onde vocês vão compreender, né, entender melhor essa fase bala, né, uma fase aonde eles vão tentar fazer fugas, né? Aonde essas fugas vão ser organizadas pelo movimento abolicionista, tá? E um detalhe muito importante para a gente salientar aqui é que o Ceará, ele abole a escravidão muito antes, né, do governo brasileiro fazer isso para todas as províncias, tá? E para onde iam essas pessoas que fugiam, né? Essas pessoas esses escravos que fugiam, eles geralmente iam para o Ceará para tentar viver num lugar onde não existia mais escravidão, né? Pelo menos na teoria. Vamos lá para o vídeo. Da metade do século XIX, ganhou força um movimento social envolvendo pessoas de diferentes etnias e condições sociais, que defendiam o fim da escravidão. Esse movimento ficou conhecido como abolicionismo. Promovendo suas ideias em jornais, grupos e associações, os abolicionistas emprestaram sua voz, força e prestígio em prol do fim da escravatura. Filho de um fidalgo português e uma africana liberta de origem nagô em nome Luísa Maim, Luiz Gama participou ativamente de movimentos contra a escravidão. Um dos fundadores do jornal radical paulistano, Luiz Gama foi também líder da mocidade abolicionista e republicana. Fazendo uso de uma oratória impecável e atuando como rábula, ele libertou nos tribunais cerca de 1.000 escravos. O engenheiro e militar baiano André Rebouças lutou arduamente no combate à ordem escravocrata. Entre suas muitas ideias estavam a abolição sem indenização e a distribuição de terras aos libertos para que tivessem condições de conseguir meios para sobreviver e reiniciar sua vida com dignidade. Joaquim Nabuco é um nome igualmente importante no movimento abolicionista. Um dos grandes diplomatas do Império Brasileiro, o recifense Joaquim Nabuco, escreveu, entre outras, a obra O Abolicionismo. Nabuco foi também fundador da Sociedade Anti-Escravidão Brasileira. O paulistano Antônio Bento atuou como promotor público e juiz e liderou a importante organização anti-escravista conhecida como Caifazes. O grupo organizava fugas de escravos e os ajudava a se esconder em segurança. Além disso, com a ajuda de pessoas comuns, entre as quais estavam os maquinistas dos trens, conseguiam levar os fugitivos até o quilombo do Jabaquara, em Santos. Os Caifazes de Antônio Bento colaboraram também para a contratação de negros em fuga como trabalhadores livres e assalariados. Ok, vamos entender algumas questões desse vídeo. Percebam que eles colocam, né, ela coloca aqui, que os maquinistas ajudavam nessa fuga, que eram pessoas comuns, ou seja, que não participavam do movimento. E por que isso acontecia?
Lembra lá da primeira fase, da fase das flores? Então, houve uma grande campanha para isso. Então, muitas pessoas da população, né, já estavam ali querendo que, de fato, a escravidão acabasse. Quais mudanças ocorreram para a população negra no pós-abolição e o que permaneceu? Bom, eu trouxe essa imagem que a gente pode perceber algumas mulheres negras vendendo aqui o que seriam frutas, né? E essa imagem que eu trouxe, para a gente analisar como vai se dar a inserção dessa população dentro da sociedade brasileira. Isso vai de fato acontecer? Não, né? Nós sabemos que o governo brasileiro, ele em 1888, coloca fim à escravidão legal no Brasil, e aí eu estou falando aqui legal porque eu estou dizendo que oficialmente a escravidão acaba em 1888. Porém, nós sabemos que ela continua ainda por alguns períodos, inclusive até os dias de hoje, ainda existem pessoas que são escravas. Claro que isso não é algo legal, é ilegal, mas ainda ocorre. Ok, como é que vai se dar essa inserção da população negra dentro da sociedade brasileira? Ela não vai acontecer, tá? O Brasil vai fazer uma lei de terras, onde nessa lei de terras, ele vai colocar que as terras da União, né, do governo brasileiro, serão agora vendidas e não mais doadas, como eram antigamente nas Sesmarias. Para que o governo brasileiro faz isso? Para impedir que a população negra tenha acesso a essas terras e para impedir também que os imigrantes tenham acesso a essa terra. Outra coisa que é muito importante também, essa população no pós-abolição vai ter muita dificuldade em encontrar moradia, vão morar em lugares precários, tá? Outra questão também, o emprego, vai ser difícil o emprego, tá? Vai sobrar para eles, geralmente, empregos de lavadoras, né, de lavadeiras de roupa, empregos que a gente vai chamar de bicos, que são serviços que hoje a gente chama de freelance, por exemplo, né? Então, são esses serviços que vão restar para essa população. Então, não há preocupação do governo brasileiro de indenizar essas pessoas de alguma forma, tá? E aí a gente vai entrar numa outra questão muito atual sobre esse assunto. Aqui eu trouxe uma imagem onde tem escrito Vida Negra Importa. A gente está conseguindo acompanhar na televisão uma série de movimentos que fazem parte do movimento negro, onde a bandeira levantada é Vidas Negras Importam. A gente sabe que houve uma série de atrocidades que aconteceu com a população negra nos últimos tempos, não que isso não já acontecesse antes, mas agora a gente está tendo um foco, né? E a população dos Estados Unidos, mas de outros lugares também, como a Inglaterra, aqui no Brasil, essas pessoas começaram a se reunir e fazer movimentos para que a política, né, se voltasse para essas questões e tomasse providências em relação a isso. A gente sabe que o racismo no Brasil é algo estrutural, né? O brasileiro, ele tem uma postura muitas vezes racistas, né? A gente consegue perceber a dificuldade da população negra para ingressar nas universidades, para ingressar em serviço público, em serviço privado. Então a gente consegue perceber essa série de problemas que estão todos ligados à questão da própria escravidão, de como aconteceu pós-abolição. Isso não é uma realidade apenas brasileira, é uma realidade de outros países também, tá? Então nós temos que ficar muito atentos a isso. O movimento negro, ele vem crescendo, né? Ainda bem, e ele vem cada vez mais conseguindo muitas conquistas, mas ainda precisamos conquistar muitas outras coisas para que de fato nós tenhamos uma sociedade igualitária. Bom, é isso. Eu agradeço pela atenção de vocês na nossa aula. Obrigada, tenham bons estudos, se organizem para que vocês consigam acompanhar as nossas aulas, estejam sempre aí com um caderno em mãos, com livros. Se tiverem acesso à internet, pesquisem mais sobre os temas, tá? E fiquem sempre ligadinhos na gente. Muito obrigada.